Estamos de volta para o segundo bloco de O Livre com Guilherme Waltenberg e Onofre Ribeiro. Estamos falando dos acontecimentos que têm garantido a presença de Mato Grosso no noticiário político policial, dos jornais daqui, das publicações daqui, no nosso site e também no Brasil. Eu queria mudar de assunto para continuar no mesmo e já a gente retoma esses temas. Eu fiquei perplexo com a reportagem da Laís Lucatelli, que o Livre publicou, sobre a Assembleia Legislativa mato-grossense. Eu espero tudo das assembleias. Essa aqui é uma amostra especialmente repulsiva do que acontece no Brasil todo. Ganham demais aqui o salário, porque não vem com essa conversa de verba para isso, para aquilo. Eles embolsam a cada mês mais de 100 mil reais. Um deputado de Mato Grosso leva para casa no fim do mês de 150 a 180 mil reais. Então eu fui até generoso com eles no cálculo que eu fiz. Ou eles são generosos excessivamente consigo mesmos, né? É. Aí os caras eles desfrutam da semana, diferentemente de todos nós que trabalhamos, eles desfrutam de uma semana chamada Semana Parlamentar, em que o sábado começa na manhã de sexta-feira e o domingo termina na noite de segunda. E não vão trabalhar. Mas acho... Isso aí, Augusto, isso aí é a semana sabática da política. Ele tem que ficar em processo de meditação de sexta. E ouvir as bases. Aí quando meditação eu leio, profunda. Ouvir as bases é outro nome de você ficar vagabundando em casa, sei lá onde e tal, agora, e fazendo conchavo. Eu acho que eles não ouvem base alguma, porque se ouvissem saberiam que o Brasil mudou. Voltando ao nosso tema. Augusto, eu penso o índice de renovação numa eleição normal, né, nessas eleições que já tivemos ao longo da história, é grande, o índice de renovação. E tende no ano que vem a ser maior. Neste ano, ele vai ser espantoso, como foi na eleição municipal. Como foi domingo na eleição do Amazonas. Pronto. Na eleição do Amazonas está aí. O Lula... O candidato do Lula, que acha que é o grande líder popular, o único líder de massas que eu conheço que não consegue sair às ruas, porque senão ele vai ser cercado pela multidão com outros objetivos, não de abraçá-lo. E outros adjetivos. O Lula não conseguiu, o candidato dele teve acho que menos de 10%. Agora ele fez, numa eleição atemporal lá numa cidade do Piauí, ele fez uma declaração, gravou, por um candidato, dizendo que aquilo ali representava o Brasil, porque o candidato do PT deveria ser eleito para que o povo mostrasse que quem sabe governar é o PT. O cara perdeu. Então o Lula também não está entendendo nada. E perdeu no que era a base do PT, né? Eles não entendem, porque o instinto de sobrevivência do político sempre foi muito aguçado. Augusto, deixa eu te falar uma coisa aqui. O nosso telespectador não é obrigado a saber essas minúcias que a gente, pelo jornalismo, pelos cabelos brancos, vivenciou. Claro. Eu estudei antropologia no jornalismo, lá em 1900 e lá vai paulada. Mais fundamental do que qualquer outra coisa na história da evolução do homem como um habitante desse planeta foi a descoberta da linguagem. Perfeito. O que é a linguagem? Um olhar é linguagem. Acender uma fogueira é uma linguagem. Tudo é linguagem. O ser humano é um ser movido à linguagem. A gesticulação. Tudo. Isso aqui é uma linguagem. Né? O modo de se vestir é uma linguagem. Cortar o cabelo ou não cortar o cabelo é uma linguagem. Então essas linguagens vieram permeando a sociedade e elas agora estão dando linguagem. Essa linguagem ficou muito sutil. Você tem aí nós mais maduros e tem os mais jovens. Os mais jovens não estão nem aí para o que está rolando no chamado campo das instituições. Nem para a família eles estão ligando muito. E para a política. E nós outros que temos mais de 17 anos estamos produzindo uma linguagem que a política não renovou. Ela tinha tanto quanto eu, você tem estrada no jornalismo, o Guilherme tem uma estrada menor, mas ele sabe disso melhor do que nós, porque ele é da geração mais nova. Os partidos políticos construíam linguagens e os políticos repetiam. Os partidos morreram,
emudeceu a política. Então eles não entendem. Por que eles não estão entendendo? Porque eles não compreendem a linguagem da sociedade. Eu acho que a sociedade... E a linguagem, eles têm outro vocabulário, eles atendem a modelos que já morreram. Augusto, me permita só uma interrupçãozinha rápida. Eu fico imaginando, da altura dos meus 70 anos, se eu fosse seduzir uma moça com o vocabulário de quando eu era jovem. Estou morto, né? Não pode, né? Não. Você vai usar a gíria uma errada. Jovem atual com o vocabulário da minha juventude... Você vai usar a gíria errada. Eu vou usar Você chamaria ela de brotinho? Eu chamaria de brotinho, né? Brotinho, eu vou supimpa essa sua o blusa. que está né? acontecendo com A os política políticos. Eles estão chamando de brotinho os novos eleitores. Isso não dá certo. Não Essa funciona. juventude, acho que é um mito que existe uma apatia política da juventude. Pelo contrário, acho que a juventude hoje, Mas a sua talvez maneira... a apatia seja uma linguagem, não é? Não, eu mas acho que aí eles têm a tá. linguagem Uma própria. suposta linguagem. E a Eles política estão- tradicional não entende Eles essa É uma linguagem. suposta apatia, né? Eles É. continuam no tempo do comício. Aham. Quando o comício eletrônico já substituiu o outro. Há um bom tempo. Até porque o outro tipo de comício começou a morrer quando você botava uma mulher rebolando ali na frente. Eu ia a todos os comícios, de qualquer tendência, para ver a moça. Lá na minha cidade aparecia a Gretchen dançando, então eu ia. Dos bons tempos da Gretchen. Dos bons tempos, não, isso era garoto. É bom explicar isso. Bom explicar. Aí, eles continuam nessa época, a linguagem deles empolada, falam português mal para burro. E aí, tanto que o campeão de ausências, né, com 40 faltas, o deputado, a resposta dele foi ótima. Eu fui o mais votado da última eleição. Pois corre o sério risco de não ser reeleito. Pois e não é. percebe. Pois é. Os jovens falam uma linguagem muito cifrada, que é deles. E eles pedem, então, uma linguagem nova de quem vai pedir a eleição. E os políticos tradicionais ainda se apoiam demais numa figura morta e enterrada, chamada o cabo eleitoral, aquele que detém uma paróquia de votos e que precisa de uma estrutura para poder manter esses votos. Ninguém mais é dono de voto de ninguém. Ninguém. Eles subestimam coisa que o João Dória não faz. Eles subestimam a manifestação, a mobilização dos jovens pelas redes sociais. Subestimam. Subestimam demais. Não entendem. Por que o pessoal não sai de casa para fazer manifestações contra o Temer? Por entender que depois do Temer viria o Rodrigo Maia, codinome Botafogo, que iria para a vitrine e duraria quanto tempo, Onofre? Olha, Um mês. Ele chega lá, apesar do Rio de Janeiro ter sido durante quantos anos a capital do país, era a corte intelectual do país, né? A cidade cultural do país, até mudava Brasília, era o Rio de Janeiro, indiscutivelmente. Mas o Rio hoje é paroquial e está até a tampa de problema. Ou seja, o Rodrigo Maia ia ser um governador do Rio de Janeiro, como era o Getúlio, governador do Rio de Janeiro e presidente do Brasil, na mesma cidade. Perfeito. Ele era presidente do país e governador do estado da Guanabara, que era o espaço físico do Rio de Janeiro. Teve 3% como candidato a prefeito, Então, tendo como vice a Clarissa Garotinho. Quer dizer, são duas antigas elites da política carioca que caíram no esquecimento. Ou seja, a gente vê antes o César Maia, foi prefeito do Rio, chegou a cogitar ser candidato presidencial, não conseguiu a sigla para ser candidato. Agora, aqui em Mato Grosso, o pessoal, no Brasil inteiro, o pessoal está sentindo os reflexos da Lava Jato. A Lava Jato, eu digo isso há muito tempo, repito agora com maior convicção ainda, mudou o país. Mudou. O brasileiro entende hoje que todos podem ser iguais perante a lei, devem, né? E que cadeia tem vaga para qualquer um, independentemente do sobrenome e do tamanho da conta bancária. Em Mato Grosso, você tem operações regionais, digamos assim, muito fortes. Eles não entendem aqui esse negócio? Não entendem. Não entendem porque a nossa política vem de um tempo muito... O Mato Grosso era muito fechado em si mesmo até a década de 70, abriu-se com a migração de gente do país inteiro, veio o agronegócio, deu uma globalizada, mas os métodos ficaram lá atrás. Os métodos são os de sempre.
E agora está se mexendo nos métodos daqui em função da Lava Jato. Você tinha um judiciário completamente amortecido, indiferente, que a pior coisa que tem no mundo é a indiferença. Indiferente. E, de repente, ele é indiferente e apático e descompromissado. O meu 10º está no final do mês para pagar meu salário, minhas bolsas terno, o resto eu não quero saber. Não, e uma parte, nós sabemos isso, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. É indiferença, isso mata muito mais do que o ódio. Claro. Né? Quando você cruza com uma mulher que você amou e ela te olha como quem está olhando uma paisagem qualquer, isso é dançoso. Isso mata muito mais do que ela dizer que você é feio, bobo, idiota. Aí ela ainda pensa em você. Se ela disser, você é broxa, dói menos do que ela passar e não te ver. É isso aí. E vice-versa. Então aqui o judiciário, de repente, o agronegócio traz uma versão nova de economia e quebrou métodos da política antiga, porque a economia é dinâmica, mexeu uma certa mobilidade social. Isso explica a ascensão do Blairo? Isso explica, exatamente. Começou uma mobilidade social e ela refletiu no judiciário, na medida em que a política já não respondia mais à economia, e a economia e a política para se eleger começou a fazer loucuras no Mato Grosso e no Brasil. As loucuras do escândalo da Lava Jato, o BNDES, essas coisas, os financiamentos absurdos. Aqui começou a acontecer isso. E as obras da Copa do Mundo aceleraram muito isso aqui, porque era dinheiro demais. Há muito tempo Mato Grosso não tinha tanto dinheiro público. Então esse dinheiro é nosso. Nosso de quem? De quem estava governando e dos agregados, incluindo os poderes. Todo mundo mordeu. E aí, de repente, isso veio à tona e uma juíza teve a coragem de mexer nessa coisa, derrubou aquela primeira pedrinha do dominó, o resto cai sozinho. Cai sozinho. E é curioso que hoje, aqui em Mato Grosso, o que a gente vê é uma briga deflagrada entre praticamente todos os poderes. A questão dos grampos, que a gente vem falando aqui desde o começo da conversa. Que resultou aí na prisão do primo é bom entender, do governador e ex-secretário da Casa Civil. Exatamente. Né? A Casa Civil é o centro da gestão do governo. Exatamente. Agora, só incluindo um adjetivo, você comentou que Mato Grosso entrou para os noticiários políticos-policiais. Agora eu queria incluir nisso daí o policialesco, né? Porque uma das denúncias é que o Paulo Taques teria grampeado a sua ex-amante. Ou seja, isso daí ganha tons até de Nelson Rodrigues, né? Uma coisa um pouco policialesca até nessa história. Se no Rio de Janeiro do Nelson Rodrigues, da década de 60, que era a capital intelectual do país, acontecer isso, e na província? Exatamente. É verdade, mas o que é curioso nessa história toda é o seguinte, que não é só no executivo que há investigações. Não. Sim, há investigações no executivo, tanto é que o ex-secretário da Casa Civil, como você bem destacou, que é o centro político da gestão, foi preso, mas também na Assembleia Legislativa há denúncias nesse sentido, no Ministério Público há investigações nesse sentido, há investigações dentro da Polícia Militar. Dentro do GAECO. Dentro do GAECO. O GAECO é a elite, combater o GAECO a corrupção. É a elite investigativa do Estado. Eu queria ouvir vocês sobre o seguinte, o Pedro Taques, vocês concordam comigo que ele foi eleito sobretudo pela imagem que ele transmitia, ou transmite para muita gente, de homem sério, um inimigo da corrupção. Quando você tem um homem assim, governando um Estado, e que a corrupção se manifesta, e que a coisa chega, a ação policial chega à tua família, ao palácio, como é quais são os efeitos disso? Quer dizer, hoje, como é que ele é visto nesse negócio? Quer dizer, o Pedro Taques incorruptível, não digo que ele esteja envolvido em nada, não estou insinuando nada. Estou dizendo, a imagem, a percepção popular, como é que vê? É o Pedro Taques incorruptível ou isso ficou abalado, essa imagem? Porque isso é o grande capital. A imagem dele que está abalada não está ligada à moralidade. Não. Corrupção ou não está ligada a isso. Está ligado ao fato dele ser muito contraditório. Ele atropela a própria gestão. Ele compete com os gestores que ele mesmo nomeou. Ele não suporta entrar numa discussão que não é dele, dentro do governo, vai lá e pá, sem levar em conta que o peso dele é muito grande. Palavra. Ele é um magistrado, ele deveria ser, precisa ser, o governador tem que ser, o presidente da República tem que ser, o magistrado. A palavra final é dele, depois que todas as coisas aqui não resolveram.
E ele só define na essência, o limite da essência do conteúdo. Não, ele entra na briga da rua. Tá. Um amigo meu, eu vou me permitir fazer aqui, desculpa um segundinho só. Um amigo meu, o professor João Edson, disse essa semana, deu um exemplo, eu achei fantástico, didático, muito bom. A briga de bar. Está brigando dentro do bar ali, 2 bêbados brigando dentro do bar, então a responsabilidade é do bar. Mas os bêbados, sai para brigar na rua, fecha o bar. É briga de rua. O governador não aguenta sem abrir o bar e chama, vem cá que eu quero dar um burro também. A briga fica dele. Então, ele tem esse lance, ele é muito reativo. Esse é o problema dele, de ser reativo. Ele me lembra aquela imagem clássica, né? O sujeito atravessa a rua para pisar na casca de banana da calçada do lado de lá. Então é curioso, problema de lá. Pegando num paralelo com a política nacional, no governo do Michel Temer, assim como no governo Fernando Henrique e no governo Lula, quando chegava, batia uma crise no governo, a crise saía menor. A gente pode ver que na hora que vieram essas delações da JBS, bateram no Palácio do Planalto, saíram menor. Tanto é que o Temer conseguiu barrar a investigação contra ele no Congresso. Por outro lado, no governo Dilma Rousseff, quando eu estava lá nessa época em Brasília, quando batia uma crise no governo federal, ela ficava maior. Maior. Porque eles respondiam da maneira mais esdrúxula. A crise viajava, eles saíam e levavam junto, Exatamente. voltava com a crise. Exato, fazia turismo com a crise, expunha ela para o mundo e depois voltava. Estamos com isso aqui, né? Pois é o que eu sinto, é um pouco o que eu sinto. Ao invés da crise bater no governo e o governo conseguir dar uma apaziguada nela, parece justamente essas duas metáforas que vocês trouxeram, de abrir a porta do bar para chamar a briga ou de atravessar a rua para pisar na casca de banana. Eu digo a você com convicção. Tirando o governo Dante, que veio Dante, Blairo e Silval e Pedro Taques. Dante tinha uma vivência política grande, então ele tinha interlocução política muito forte dentro do governo e com a sociedade. Ele coordenava um sistema político e ele jogava como a política joga. Depois veio o Blairo e não tinha articulação política. Quem fazia articulação política era o deputado Ribeiro, presidente da Assembleia, que fazia articulação fora do Palácio. Isso contaminava muita gestão porque o governo não tinha um propósito claro, definido e focado. Quando veio o Silval Barbosa, isso não ficou nem lá, né? Ficou perdido no tempo e no espaço. Então, perdeu-se em Mato Grosso, nesses 3 últimos governos, a capacidade de articulação política. O que é isso? Bom, nós estamos falando agora, o Guilherme levantou com muita competência a questão do Palácio do Planalto, que a crise chega grande e fica menor, porque lá dentro tem um sistema, tem um Estado maior pensando, minimizando, discutindo e conversando. Experientes. Gente experiente. O governador não faz isso. A Casa Civil, o primo dele, o Paulo Taques, era um gestor que administrava a política, a economia, a gestão administrativa, fazia de tudo e não fazia a interlocução política específica, de conversar com a Assembleia, mas conversar numa linguagem, voltamos à linguagem de política, ele não conversa para dentro do governo da linguagem de política, conversa com o governo da linguagem administrativa. É uma face da linguagem. Então, o governador, as crises ficam grandes quando chegam ao governo, porque ele não tem com quem conversar. E as pessoas com quem ele conversa não estão habilitadas o bastante e nem em quantidade o suficiente para construir raciocínios, essa malícia, essas estratégias. Bateu, levou. Isso não é resposta. Nós estamos conversando aqui sobre os acontecimentos policiais aí que têm garantido manchetes desconfortáveis, digamos assim, para Mato Grosso, noticiário local, para os políticos de Mato Grosso e de outros poderes, também, representantes de outros poderes. Manchetes do jornal, nas publicações locais e nacionais. Voltamos já para a terceira e última parte de O Livre.